Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero acolher aqui os irmãos e irmãs que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais, com nossas meditações diárias mais curtas, e essa meditação que é um pouquinho mais longa, mas que também, creio eu, esteja nos ajudando, porque a primeira pessoa a ser beneficiada com estes encontros é sempre primeiro o frei que tem que parar, que tem que ler, que tem que estudar, tem que rezar. Então, tudo isso contribui para a minha própria edificação, para a minha santificação, e eu espero que esteja também ajudando vocês a trilharem um caminho rumo ao céu. Eu sou Frei Francisco, da Obra do Coração. Que Deus nos abençoe nesse encontro, que a Virgem Maria possa também nos acompanhar, livrando-nos dos males, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Interessante, antes da gente iniciar o que queremos falar hoje, registrar. Acredito que 100% das pessoas que acompanham os nossos encontros são pessoas cristãs. A grande maioria são pessoas católicas, a quem eu me dirijo de uma maneira especial. E também temos irmãos evangélicos, mas às vezes aparece alguma pessoa que não tem nada a ver com nada e são agressivas. Então, quando nós estamos aqui nas redes sociais, nós estamos assim em exposição. Então, reze por nós, não só por mim, mas também por outras pessoas que estão aqui na internet, trabalhando, evangelizando. É uma exposição e, às vezes, acontecem ataques agressivos, através dos comentários, né? Mas, infelizmente, isso acontece. O próprio Cristo sofreu mais que isso até, né? Quando aquele soldado cospe no rosto do Nosso Senhor, enfim. Então, essa exposição é necessária, o próprio Cristo disse, anunciar sobre os telhados, não é? Então, não somos nós que vamos colocar embaixo da mesa a palavra de nosso Senhor, não é isso? Não é verdade? Então, obrigado desde já por acompanhar, curtir, comentar, compartilhar esse engajamento que você pode fazer. Desse modo também você está nos evangelizando, está evangelizando também, assim, aqueles irmãos e irmãs aonde essa palavra chega. A outra curiosidade também, quero saudar os irmãos de língua estrangeira, porque graças à inteligência artificial, esses vídeos, essas postagens também atingem pessoas de língua estrangeira, que eu acolho e saúdo as pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Índia, né, onde costuma chegar mais também esses encontros aqui. Deus nos abençoe e abençoe vocês também na vida de vocês. Pronto. Veja bem, vou botar o texto aqui na barra do vídeo, você vai ver a passagem de hoje. Mas chama minha atenção e eu quero falar sobre isso hoje aqui. Igreja Apostólica, né? Nós somos católicos e o nome da igreja é Igreja Católica Apostólica Romana. Nós sabemos todo o significado dessas expressões, não é? É católica porque ela é universal, ela é para ser presença no mundo inteiro. Apostólica porque ela vem dos apóstolos, né? Romana porque ali em Roma se deu o martírio de São Pedro apóstolo, pedra viva escolhida pelo nosso Senhor, pedra angular e fundamental da igreja. Quer dizer, essa denominação nos permite um privilégio, com todo respeito aos irmãos e irmãs evangélicos de tantas denominações, mas
e até mesmo com relação também às igrejas não evangélicas cristãs, só a Igreja Católica pode dizer que é apostólica ininterruptamente. Ou seja, a sucessão apostólica, isso aqui eu estou falando de fé, mas estou falando também de história. Ela só acontece ininterruptamente na Igreja Católica, Apostólica Romana. Até ano X houve a sucessão na igreja tal, até ano Y, Natal, mas só na Igreja Católica essa sucessão ela é ininterrupta. Esse fundamento da fé. Aqui você pode estudar, como eu posso dizer, do ponto de vista mesmo histórico, e você vai verificar que não houve interrupção da sucessão apostólica na Igreja Católica. Como é que funciona isso? Talvez aqui você que não é católico, eu vou poder explicar um pouquinho melhor. Como é que funciona isso? Cada cátedra é a cadeira do bispo, do patriarca, do titular daquela igreja local. O que é uma igreja local? Cada diocese e cada arquidiocese é uma igreja local. Então, essas igrejas locais, desde o início da história, elas foram fundadas, tá bom? Pronto. Então, quando Pedro vai para Roma, Roma funda a sede, Pedro funda, desculpe, a sede de Roma. Pronto. Ali na sede de Roma, todos os bispos que foram sagrados pós-Pedro, existe uma linha, né? Uma linha que vai traçando fulano, ciclano, beltrano, outrano, até chegar no Papa Leão XIV. Isso de modo ininterrupto. Mais de 200 pessoas passaram pelaquela cadeira, garantindo a tradição apostólica. Por isso, Igreja Católica Apostólica. Então, esse fato não é histórico simplesmente. Não, tem um por trás, né? Muito profundo. Quando Nosso Senhor disse que jamais as portas do inferno iriam prevalecer sobre esta igreja. Vamos pegar aqui a Bíblia para ver o texto de Efésios, né? Vamos pegar aqui um texto de Efésios, se eu não me engano, Efésios 2. Eu estou aqui. Pronto, vamos pegar aqui Efésios 2, acho que o 19 e o 20, tá certo? Eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: assim, não sois mais estrangeiros, nem migrantes, sois concidadão dos santos, sois da família de Deus. Fostes integrados, preste atenção no que diz Paulo aos Efésios. Fostes integrados na construção que tem como fundamento os apóstolos e os profetas. E o próprio Jesus Cristo como pedra mestra. Pronto, aqui nós achamos de fato posso dizer assim, palavra tão forte, tão edificante, né? O próprio Jesus Cristo como pedra mestra. Significa dizer que ao participar desta família, deste corpo de Cristo,
Nós não estamos sediados ou fundamentados simplesmente no humano, mas o próprio Cristo é, então, a pedra fundamental, pedra mestra, né? Pedro escolhida como pedra viva e o Cristo como pedra mestra, ali no dizer de São Paulo, para nos sustentar. Então, meus irmãos, um edifício precisa de um alicerce para se manter em pé. Então, o que mantém a Igreja Católica em pé é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo mantém essa igreja em pé. Há quem diga, quem estudou mais profundamente a história da igreja, tem até uma frase importante que diz assim, se essa igreja, não lembro se foi o cardeal Newman que disse isso, ou se foi uma outra pessoa que se converteu do anglicanismo para o catolicismo, mas que era historiador e que estudou história, que estudou os arquivos secretos, e ele concluiu assim, a única razão que justifica a existência da Igreja Católica, colocando aqui com minhas palavras, é o fato de ela ser sustentada por Jesus Cristo. Porque o que as pessoas ao longo da história fizeram já teria destruído a igreja várias vezes, mas é Cristo que a sustenta. Então, a unidade neste edifício implica em ser misteriosamente parte do corpo de Cristo. É muito importante guardar isso. Eu preciso preservar, conservar a minha unidade com a igreja através da estrutura visível. Eu preciso estar em comunhão com o Santo Padre, com o meu bispo, com o meu pároco. Eu preciso estar em comunhão plena com a igreja, porque misteriosamente, através desta comunhão, eu estou integrado nesse corpo místico de Cristo. Se eu saio desta comunhão, eu não estou integrado a este corpo místico. Veja aquela passagem onde São Paulo está em plena incursão de perseguição, né, contra os cristãos, quando o próprio Cristo Jesus aparece para ele, vai dizer, Paulo, por que me persegues? Quer dizer, cada cristão perseguido, cada cristão preso, cada cristão martirizado, era o próprio Cristo preso e martirizado. Porque ele vai dizer, por que me persegues, Paulo? Para dizer que o que é, então, essa dimensão desse corpo místico de Cristo que nós estamos aqui falando, né? Então eu preciso buscar estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com essa estrutura que não é para ser, como eu poderia dizer assim, empresa, não é isso. Embora por força de lei a igreja precisa de certas características, mas questões de lei, mas ela é antes de tudo divina, instituição divina. E aquilo que é instituição divina, o mal não pode combater. Por isso, cabe a nós rezarmos com muito carinho pelo Santo Padre, porque o Papa tem a missão de confirmar na fé cada um de nós. Essa é a grande missão do Papa, confirmar os cristãos na fé. Obviamente, pela importância que ele tem em nível de mundo, felizmente, eu não vou dizer infelizmente, digo felizmente. Felizmente, o Santo Padre tem uma influência grande, sim. E se você observar os pronunciamentos do Santo Padre, eles estão a favor da vida, a favor da paz, eles estão dentro do Evangelho. Quer dizer, ele está, então, cumprindo aquilo para que ele foi chamado de
apacentar, cuidar, conduzir para o redil, para o céu, cada um de nós. Obrigado por acompanhar até aqui, por nos ajudar nessa missão. Eu sou Frei Francisco, da Obra do Coração, e peço que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.